Cheguei aos 25 anos. E pra ser sincero, durante muito tempo eu achei que quando eu chegasse na cidade, né, estaria muito mais longe de onde eu tô. Talvez com mais dinheiro, mais estabilidade, dívida, menos problemas. Mas problemas são inevitáveis. Um homem sem problema não é um homem, né? É só uma criança. Então, quanto mais problema, melhor. Resolvendo, claro. Mas é verdade, né, que os 25 chega e a gente percebe que a vida não funciona exatamente, né? Tipo, quando a gente era de menor, né? A gente era uma criança. Então hoje eu quero conversar sobre isso, sobre o que eu conquistei, o que eu perdi, os fracassos que eu vivi, os aprendizados e como eu enxergo a vida nesse período agora que eu completei 25 anos, né? Quais minhas expectativas dos 25 anos? Bom, quando somos mais novos, né, criamos várias imagens, né, na vida. Ah, eu quero isso, sou isso. Mas na verdade a gente vê muitas pessoas, né? A gente vê artistas, a gente vê empresários, a gente vê muita gente, famosos. E a gente pensa assim, quando eu tiver 25 vou ter minha casa, meu carro, dinheiro, estabilidade. E tipo, na realidade que a gente vive, no país que a gente vive, é completamente diferente, né? Hoje eu agradeço, claro, né, por ter conquistado minha casa, minha moto, meu carro. Não foi fácil. Eu abdiquei muita coisa. Mas ninguém fala, na realidade, né? Igual eu tô falando aqui, ninguém fala das inseguranças, ninguém fala sobre conta, ninguém fala sobre o momento que você se sente. Cara, tem dia que você se sente perdido, velho. Mano, tem dia que eu paro e penso, caramba, velho, tô perdido. Não sei mais o que fazer, que eu posso fazer pra me encontrar, ou sei lá, não é, a parada não é nem encontrar, a parada é você se sentir perdido naquilo que você tá fazendo, entendeu? Aí isso é não é uma descoberta, mas a gente pensa, né? A maioria das pessoas também não sabe nem o que exatamente está fazendo, né? Então, o que eu conquistei. Apesar de tudo, né? Olhando para trás, eu percebo que, como eu falei, né? Conquistei muita coisa. 25 anos, eu já tenho um carro, moto, uma casa que ainda não tá pronta, né? Porque foi na planta, então começo de 2027, em janeiro, ou final do ano de 2026, ela tá pronta, né? Mas para me mudar só em 2027, então com certeza sou grato, sou feliz demais com isso. Consegui meu trabalho, consegui o trabalho que eu gosto, querendo ou não, hoje eu trabalho com TI, sempre trabalhei com TI, mas hoje eu sou um administrador de sistema, então, cara, impressionante. Conquistei muita experiência profissional, cara, é experiência, certificações, isso, dá, e é isso. Aprendi muita coisa. Cometi erro, claro, eu cometi erros que às vezes eu me arrependo muito, se eu pudesse voltar lá atrás, mas não tem como, então foco no presente, o passado já foi. Conheci pessoas, porém pessoas vai e vem, então no caso de fato, eu sou um cara, como posso dizer, um pouco antissocial. Sou um cara mais na minha, sou um cara mais reservado, não tanto, eu digo assim, eu sou um cara bem reservado, posso dizer que eu sou bem reservado. Passei por muitas situações difíceis, lógico, e tem situações que eu passei e pensei, cara, tem hora que passa muita coisa na cabeça, a gente sabe, a gente entende, todo mundo entende, quer dizer, na verdade todo mundo é muita gente, né? Tem gente que não entende, mas pelo menos eu entendo, eu sei o que é passar por coisas e você ficar calado, porque nem somos homem não reclama, a gente resolve o problema, então de fato, né, é um pensamento meio tóxico, mas de fato é o que a sociedade vê. Eu, pelo menos da parte de mim, eu sempre tive esse pensamento. Eu sou homem, eu não preciso ficar sofrendo. Levanta a cabeça, vai resolver um problema, vai fazer uma coisa. Eu, pelo menos, eu me cobro muito. É um defeito, talvez. Às vezes eu penso que talvez ainda não tenha conquistado tudo aquilo que eu sonho. Lógico, tem sonho que ainda não conquistei, falta muito para eu conquistar. Chegou perto. Ainda não sou mais, mas também eu não sou mais aquela pessoa que começou. No começo, hoje eu posso falar que eu tenho mais maturidade, porém eu acredito que no começo, com meus 19 anos, quando eu comprei minha moto, eu era muito mais concentrado, focado. Não que eu tô dizendo que eu sou focado hoje, mas com meus 19 anos eu tô nem aí pra andar, pra sair, nada, eu tava focado pra passar um concurso. Focadíssimo, sentava ali, passava horas e horas estudando. Hoje eu tenho muita mais responsabilidade, nossa, tenho uma visão
totalmente diferente sobre meu dinheiro. Naquela época eu era tipo, não que eu posso falar mão de vaca, mas não gastava com nada. Se eu ganhava 2.000, eu guardava 1.500 e os 500 eu usava para gastar. Como eu moro com meus pais, então eu tive essa oportunidade de juntar dinheiro. E tudo isso é uma conquista, vixe, demais. Se você parar pra pensar, são várias conquistas que foi conquistando ao longo do decorrer do tempo. Os fracassos que ninguém vê. Olha, também existiram fracassos, hein? Hoje tem muitos planos. Na verdade, naquela época existia muito plano que eu queria. E ainda tá no caderno. Quem sabe um dia eu completo. Eu começo e faço. Mas teve investimento que não deram certo. Eu sempre investi na minha vida. Eu sempre, desde 17 anos, investia meu dinheiro. Eu tinha um dinheiro rentável lá, me dando quase 100 e pouco. É pouco dinheiro, mas, pô, se eu tivesse todo mês colocando o dinheiro que eu colocava pra investir agora, eu estaria já ganhando um dinheirinho já de investimento. Mas eu tive que tirar pra comprar meu carro, minha moto. Uma das piores coisas foi momentos que eu me comparava e me sentia atrasado. Cara, isso aí é inevitável. Você tá lá na rede social, você vai ver um cara novo, novíssimo, já com carro, piscina, viajando, e você aí, CLT, 8 horas por dia, ganhando seus 1.500. Cara, não faz isso, velho, é a pior coisa. Eu fazia isso, cara, às vezes, tipo, eu tô evitando o máximo de entrar em rede social pra evitar, porque querendo não é foda, mas você tem que blindar a sua mente. Hoje eu tô tentando seguir uma regra na minha vida, que é acordar cedo, arrumar cama, fazer flexão, abdominal, porque por enquanto eu não voltei pra academia, então ir trabalhar, voltar, comer bem, me alimentar bem, ver minha filha, que eu tenho uma filha, mas isso eu vou falar pro próximo vídeo. Teve momentos que eu pensei, será que estou falhando? Tipo, comigo mesmo. E sabe o que eu percebi? Uma frase que me falaram e eu nunca tirei isso da cabeça. Fracasso não é cair, fracasso é desistir. Realmente, isso é verdade. Enquanto você não desistir, você tá lá persistindo. Deus tá olhando você lá. Cara, porque tem pessoas que a gente admira, tipo, que já passou dificuldade pior ainda. Igual eu digo assim, meus pais, os nossos pais já passou por dificuldade que a gente nem vê. A gente tá desfrutando do que eles construíram. E, cara, é complicado. Então, às vezes a gente tem que passar por dificuldade, realmente. A gente tem que passar por uma situação difícil para que a gente aprende, a gente amadurece, e a gente tem que crescer. Querendo ou não, a gente cresce em todo sentido. A maior lição dos 25 anos. Se existe uma lição do que aprendi até aqui, é que a vida não é uma corrida, claro. Não é uma linha reta. Sempre tem curva. Tipo, não existe idade certa pra vencer. Não existe certa idade pra comprar uma casa. Eu comprei novo. Eu comprei com 24 pra 25 anos. Comprei com 24 quando eu financei minha casa. Não tem uma idade certa pra você ficar rico. Cara, tira isso da sua cabeça. Nossa, eu tenho que ficar rico com os 23 anos. Tudo bem. Só que uma coisa eu falo. Esse negócio de falar, espera. Não. Rapaz, você tem que começar. Se você tiver a oportunidade de começar, cara, com 18 anos, você é muito novo, fica mais de boa. Não, cara, começa a trabalhar, cara, foca nisso. Eu, pelo menos, a parte de mim aí, ó, consegui conquistar minhas coisas, meus 25. Ainda, às vezes eu me sinto meio frustrado por não conseguir uma coisa que eu quero muito, uma profissão que eu quero muito, é seguir essa área. Mas eu conto para os próximos vídeos. Não, cara, se fosse pra você se comparar, cara, compara com você mesmo. Por exemplo, a moto. O que era eu um ano atrás pra agora? Estou melhor? Aprendi algo? Estou tentando? E se você falar assim, cara, já é um progresso. Poxa vida, se ano passado você tinha nada de dinheiro e hoje você tem R$1.000, pô, maravilha. O que eu quero para os meus próximos anos? Olha, pra ser sincero, eu tenho muitos objetivos. Quero crescer profissionalmente, quero ter minha estabilidade financeira, quero voltar a ter minha estabilidade financeira. Eu não tô dizendo que eu não tenho. Eu até tenho eu não tenho tanto que nem antes. Antes eu podia olhar minha conta bancária e olhar mais de 3 dígitos. Nossa, eu ficava felizão ver R$10.000 na minha conta, R$15.000 na minha conta. Nossa, era maravilha. Hoje meus objetivos igual eu falei, coloquei no papel, tô desenvolvendo uma planilha financeira, tudo, pra mim ficar ciente de tudo que eu gasto e no final do ano ter uma quantia X.
quero realizar meu sonho, quero ajudar minha família de show. Tipo assim, eu queria viajar com minha mãe, dar muito mais orgulho. E basicamente tudo isso não acontece da noite pro dia, claro. Todo dia é construindo. É igual uma casa. Se você for construir uma casa, você não vai construir ela em um dia, né? Você vai ter que construir aos poucos, comprando isso, aquilo. A vida é construída aos poucos, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Então, uma coisa, antigamente eu era um pouco ansioso. Então hoje eu vou tudo de cada vez. Mas se você também tá chegando aos 25 anos, ou passou deles e sente que ainda não conquistou tudo o que queria, saiba que você não tá sozinho. A vida não é uma linha reta. Relaxa, todos nós estamos tentando descobrir o caminho enquanto caminhamos. Mas eu sou um cara de uma família militar, então eu sou um cara meio duro comigo. Então, às vezes é certo, às vezes é errado, porque você se cobra demais, se frustra, mas você tem que se cobrar. Você tem que ser duro consigo mesmo. Olha pro espelho e fala, caramba, será que é isso que eu quero na minha vida? Será que o que eu falei ano passado, eu tô sendo a mesma coisa, o que? Você tem que continuar andando, porque quando houver movimento, ainda existe a possibilidade de chegar até onde a gente quer. Mas é isso. Esse foi meu primeiro vídeo. Obrigado por assistir, compartilhar um pouco dessa minha caminhada comigo. Eu vou continuar falando aos poucos, aos próximos vídeos, porque realmente eu tenho 25 anos, já conquistei muita coisa. Eu tenho uma filha, sou muito feliz. Pra ser sincero, eu sou muito feliz por ter minha filha, porque é uma história bem longa, pra ser sincero, porque ela é novíssima ainda, 4 meses. Eu sou grato demais, mas eu conto uma história mais ou menos sobre isso nos próximos vídeos, porque é uma história longa e chata também. Mas é isso, pessoal, vocês estão chegando aos 25 anos, continua, persiste, não desista, que a vitória é certa. Se você continua persistindo, uma hora chega. E quando chega, é para chegar daquela forma.